E aí, galera do Rentista, queria antes de mais nada pedir desculpa aí pelo grande tempo sem postar vídeo. Tava tocando um montão de projeto paralelo. Venho com equipamento novo, grande quantidade de conteúdo e formato novo de vídeo. Vamos que vamos. A aula de hoje vai ser sobre risco e retorno. Temos o sumário de praxe. Quando na avaliação de empresas, a gente tem grandes dois blocos técnicos: a estimação do fluxo de caixa e a taxa de desconto. Hoje a gente vai trabalhar com a taxa de desconto especificamente e refinando o conceito ao longo dos vídeos. Por que a gente vai trabalhar com ela? Basicamente, se vocês forem ver, ela tem um grande impacto no valor do ativo. E além disso, ela vai auxiliar você nas suas decisões. Se você vai colocar dinheiro no projeto A, no projeto B, se vai emprestar para A, para B e assim por diante. Quando a gente fala emprestar, a gente está presumindo retorno. Retorno nada mais é do que o quanto eu recebi no momento T1 e o quanto eu emprestei no momento T0. Esse é o retorno. Só que o retorno, se você for ver bem, ele está muito associado a risco. O que é o risco? Risco nada mais é, em finanças corporativas, do que o desvio padrão, ou seja, a taxa de variabilidade. Se nessa curva azul eu tenho um retorno de 2%, só que por que o meu retorno é baixo? Basicamente porque a certeza de eu receber 2% é muito alta, enquanto o meu retorno, sendo de 9%, vamos assim dizer, porque eu posso receber mais de 8 ou menos de 9, mais de 8, enfim. Temos uma faixa que nem sempre converge para a média, ou seja, está muito associada à questão de probabilidade. Será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Isso é arriscado? Não é arriscado? Tá aí, como isso se comporta na prática? Imagina que eu tenho dois papéis, Natura e Petrobras. Se você verificar na área laranja, que é o retorno, você vê uma constância dela. Então a gente vai ter um retorno médio de 9 e um desvio baixo de 2. Enquanto a Petrobras, ela vai, diminui, aumenta. Então ela tem um retorno médio alto, porque ela tem um desvio padrão meio que alto. Então, ela dá uns ganhos extraordinários, percas extraordinárias. E isso que acontece. Basicamente, se eu quiser comprar mais de uma ação, Rafael, como que eu mensuraria meu risco? Então, isso é bem diferente, eu vou explicar ao longo do vídeo e das aulas. Uma empresa por si só ela é imprevisível. E as duas, seja Natura, Petro, Vale, Maglu, sei lá o que. Só que quando você vai comprar mais de uma ação, você está montando uma carteira, gerando diversificação. Será que o desvio padrão para a carteira é um bom estimador de risco? A gente vai perceber que não. E eu vou falar depois o porquê. Quando a gente está fazendo a diversificação, a gente não tem custo de fazer ela, você pode fazer. Ou seja, quando você faz ela, você consegue calibrar o quanto de retorno você quer e o quanto de risco você quer. E você vai eliminar uma parte desse risco, você vai ver. E por que a gente consegue equilibrar esses retornos? Basicamente, imagina que você tem uma empresa que faz pneu de carro e outra que faz pneu de trem. Aí o pessoal entra em greve nos caminhões. Basicamente, a empresa que faz pneu de carro vai lucrar menos, enquanto a empresa de trem vai lucrar
lucrar mais. Então, há uma contrabalanceação. Então, existe meio que um efeito de hedge, que basicamente é proteção. Você diversifica em pontas que, enquanto uma sobe, a outra desce, e esses dois efeitos meio que se anulam ou se anulam parcialmente. Isso depende da sua estratégia. Então, para esse caso de como esse valor aqui vai ser menor, a gente meio que não pode usar o desvio padrão, porque ele não é tão bom. Tá, Rafael, mas como você montou isso daqui? Não entendi. Então, basicamente você pega a sua ação, tira uma média do retorno dela, depois tira um desvio padrão. Aqui, se eu quiser saber uma carteira focada totalmente, meio Petro, meio Natura, ele nada mais é do que a soma ponderada dos retornos. Se você tirar o retorno médio, vai dar 11,29 e um desvio padrão de 4, ou seja, você consegue calibrar o quanto você quer de retorno e desvio padrão e achar meio que um ponto ótimo para sua estratégia. Então surge um cara muito legal, muito bacana, que a gente vai usar durante todo o curso, que se chama Beta. Existe uma grande complexibilidade para estimação dele, que há uma necessidade de regressões por meio de histórico de pagamentos. E como a gente não vai abordar isso, vamos determinar que o beta será dado. Você pode puxar o beta da Bloomberg. Tá, mas o que é o beta, afinal de contas? O beta nada mais é do que uma variação em relação à estrutura do mercado. Ou seja, o beta sempre vai ser igual a 1, que é o beta, significa mercado. Se minha ação tem um beta 2, significa que quando o mercado varia 1, minha ação varia 2. Quando ele desce 1, minha ação desce 2. E o mesmo vale com beta meio. Quando o mercado sobe 1, minha ação sobe meio. Então, se chama meio que o quanto varia, vamos assim dizer. Tá, você tá falando aí que a gente vai achar na Bloomberg e tudo mais. E se minha empresa não tiver listada na Bloomberg, o que a gente faz? Então, o beta ele é determinado pela estrutura de operação e de financiamento. E ele também tem a ver com questão de risco operacional de vendas e tudo mais. Essa questão de risco operacional de vendas está muito ligada ao modelo de negócio que você está analisando. Então, como que a gente vai construir esse beta para essa empresa que não existe na bolsa ainda? Imagina que você tem um prédio, só que você constrói vários prédios e você quer saber o quanto o seu prédio novo, que ainda não está de pé, vai demorar para ficar de pé. Então você vai ver, quantos andares ele tem, quantos apartamentos ele tem e dá uma verificada nessas coisas. Para só então você começar a construir o seu beta. Acredito que na prática vocês vão entender melhor. Então, o Sr. Jim tem um açougue e contratou a gente para descobrir qual é o beta da empresa dele, para ele fazer um IPO lá. Aí você vê que 40% do balanço dele é ativo, ou seja, 60% é dívida. Ou seja, a gente vai ter vários betas dados na Bloomberg ou no Economática, sei lá onde você pegar ou montar. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que selecionar empresas que parecem com a do Sr. Jim. Rafa, mas isso é muito ilusório. Cara, é uma aproximação. E muitas vezes, em grande maioria, funciona. Ou seja, a gente vai pegar a BR Foods, a Minerva,
A Minerva, será que a gente pega no Minerva? Eu acredito que não, porque em geral, vamos supor que o Sr. Dino trabalha com carne premium, então a gente exclui a Minerva. Aí a gente pega a Marfrig, a JBS, os açougues em geral. Para que a gente vai colocar um beta de loja de roupa? Faz sentido? Você acha que o risco estrutural do DIN é igual ao risco estrutural de roupa? Não, ele é um açougue, cara. Então, basicamente o nosso algoritmo para determinar o beta alavancado do DIN é saber o beta desalavancado médio do setor dele e depois a gente alavanca o beta dele. Como isso se dá na prática? Basicamente o que a gente faz é pegar o beta alavancado e a gente divide pelo vamos fixar essa célula aqui, porque se não fixar dá problema. Pronto, a gente tem isso aqui. Então qual vai ser a média deles? Pronto, a gente tem aqui o beta desalavancado do setor esse daqui. Como a gente calcula o beta realavancado, que vai ser o do DIN? Vai ser o beta desalavancado vezes 1 mais quanto é a estrutura de capital dele? Essa daqui, ó, de financiamento. Vezes 1 menos o imposto. O T é tax de imposto. Pronto, 162. Bate. Aqui tem mais casas decimais, então bateu. Tá, mas para que a gente está estimando essas coisas? Porque a gente vai, para estimar a taxa de desconto, a gente vai utilizar o CAPM, que é o Capital Asset Price Model, que basicamente ele vai determinar uma forma de você estimar qual é a sua taxa de desconto. É um modelo, basicamente. E ele segue uma fórmula. O CAPM, que é o CAE. Então, antes de começar a dar o exemplo, a gente vai ter que ver que esse modelo ele vai ser refinado ao longo das aulas. E a gente só está levando em consideração o risco, vamos dizer, do investidor, o acionista, sei lá como você queira chamar. E basicamente ele é dado pelo risk free mais um prêmio de mercado vezes um beta. Tá, da onde saiu essa fórmula maluca? O que eu estou falando basicamente é você vai querer o seu custo de oportunidade, um risk free. Só que aí vai ter o risco de mercado. Tá, mas será que eu mereço o risk free mais o risco de mercado? Isso daqui vai dar muito, vai dar lá em cima. Você não quer isso, porque você está subestimando o risco. Então o que você vai ter que fazer? Pegar o risco de mercado e tirar o risk free. Aí você tem um prêmio de mercado. Então esse guarda aí. Você vai querer esse prêmio mais a sua taxa de risk free. Ou seja, isso daqui é garantido. E o que vem aqui é o risco que você está tomando. Tá, e aquele beta lá, para que você vai querer usar? Basicamente a gente vai usar o beta aqui, ó. Você não quer saber a variação de quanto varia, qual é o risco? Então, seu prêmio ele tem uma probabilidade disso daqui, uma variabilidade disso, do beta. Então eu junto o prêmio de mercado, mas meio que o risco. Você coloca uma taxa está garantida, mais o seu prêmio pelo aquele papel, vezes a variabilidade. Ou seja, a gente tem que o CAE é igual ao risk free mais prêmio de mercado vezes o beta. Basicamente, somando, fazendo as continhas. Dá isso aqui. Ou seja, o CAE é igual o
risk free, mais prêmio de mercado, que é o risco de mercado, o risk free, vezes o beta, 15. Basicamente isso, galera. Então, para aplicação, se você quiser, você se inscreve aí, ou vira padrinho do canal. A gente fornece mais material extra, exercício e tira suas dúvidas pessoalmente ou pelo Skype, sei lá. Em geral pelo Skype ou por e-mail. Esquece essa parada de pessoalmente. Enfim, se inscreve aí no canal e valeu, até a próxima aula.